Quando cheguei ao casamento do meu filho, ele me esperava na porta e disse: "Eu não te convidei, mãe. A família inteira decidiu que você já não faz mais parte de nós. Por favor, vá embora daqui." Eu sorri e respondi com calma: "Tudo bem, filho, mas não esqueça de olhar o seu telefone." Fui embora. Quando ele olhou o telefone, sabe aquele momento em que seu coração para de bater, mas você continua em pé? Foi exatamente isso que senti quando meu filho Henrique estendeu o braço na frente do meu corpo, impedindo minha entrada na igreja. Eu estava impecável. Tinha escolhido um vestido azul petróleo que custou R$ 2.800. Uma fortuna para quem sempre viveu com simplicidade. Passei 3 horas no salão naquela manhã, unhas feitas, cabelo preso num coque elegante que a cabeleireira jurou que ficaria perfeito para a mãe do noivo. Perfume importado que guardava há anos para uma ocasião especial. E qual ocasião seria mais especial que o casamento do meu filho único? A igreja estava linda. Flores brancas cobriam cada centímetro da entrada. Convidados entravam em seus trajes de gala, rindo, tirando fotos. Eu via tudo aquilo com um sorriso nervoso no rosto, segurando firme a bolsa de couro que pertenceu à minha mãe. Dentro dela, meu celular vibrava insistentemente. Mensagens que eu não respondia. Ligações que eu ignorava. Eu sabia o que estava prestes a acontecer. Quando subi os degraus da escadaria, meu filho surgiu como uma sombra na porta. Henrique estava diferente, mais magro. O rosto tenso, olheiras profundas. O terno cinza carvão que vestia era claramente caro demais para nosso padrão, e eu sabia exatamente quem havia escolhido. Atrás dele, 2 seguranças de terno preto cruzaram os braços. Como se eu fosse uma ameaça, como se mãe fosse sinônimo de perigo. "Mãe," ele começou, mas a voz falhou. Engoliu seco. Desviou o olhar. Eu não disse nada. Apenas esperei. Meu coração martelava tão alto que sentia nas têmporas, mas mantive o rosto sereno. Eu não te convidei para estar aqui." Silêncio. As pessoas ao redor começaram a notar. Olhares curiosos, sussurros. "A família inteira decidiu..." Ele pausou, como se as palavras queimassem a boca. "Decidiu que você já não faz mais parte de nós. Por favor, mãe, vá embora daqui." Senti cada palavra como uma faca, mas nenhuma lágrima caiu. Não ali, não na frente deles. Olhei para dentro da igreja e vi ela, Fabiana, a noiva, de pé entre os bancos, vestido branco justo, marcando um corpo que ela sempre fez questão de exibir. Ela me encarou com aquele sorrisinho de canto de boca, aquele sorriso de quem havia ganhado. Respirei fundo. "Tudo bem, filho." Minha voz saiu calma, firme. "Mas não esqueça de olhar o seu telefone." Henrique franziu a testa, confuso. Abriu a boca para dizer algo, mas eu já estava virando as costas. Desci os degraus devagar, um passo de cada vez, cabeça erguida, postura impecável. Como minha mãe me ensinou. Miriam, dignidade não se curva para ninguém. Entrei no carro que o motorista de aplicativo mantinha ligado. Fechei a porta. E só então, quando o carro começou a se afastar daquela igreja linda e daquele filho que eu não reconhecia mais. Só então, uma única lágrima escorreu. Mas não era lágrima de derrota. Era lágrima de quem acabara de soltar a bomba. Porque dentro daquele telefone que eu pedi para Henrique olhar, estava tudo. Cada mentira, cada manipulação, cada segredo sujo que Fabiana escondeu dele durante 2 anos inteiros. E em 10 minutos, quando ele abrisse aquela mensagem programada, o casamento que ela tanto sonhou ia desmoronar como castelo de areia. Mas para você entender como cheguei até esse momento, preciso voltar no tempo. Voltar para o dia em que meu marido Osvaldo fechou os olhos pela última vez e me deixou sozinha nesse mundo com um único pedido. Proteja nosso filho, Miriam, mesmo que seja de si mesmo.
Se você quer descobrir o que estava naquele telefone e como uma mãe de 68 anos conseguiu virar o jogo contra a nora mais manipuladora que você já viu, inscreva-se no canal agora. Porque essa história está só começando, e o pior ainda não aconteceu. 2 anos antes daquele dia na igreja, eu estava sentada numa cadeira de hospital que rangia a cada movimento. O cheiro de desinfetante queimava minhas narinas. Luzes fluorescentes piscavam no teto. E meu marido, Osvaldo, segurava minha mão com uma força que eu não sabia que ele ainda tinha. 63 anos de vida, 42 de casamento. Tudo resumido naquele quarto branco e frio. O câncer foi cruel. Rápido. 6 meses do diagnóstico até o fim. Câncer de pâncreas, aquele que os médicos chamam de silencioso, porque quando você descobre, já é tarde demais. Osvaldo sempre foi um homem discreto, trabalhador. Acordava às 5 da manhã todos os dias para abrir a pequena fábrica de peças automotivas que construímos juntos, tijolo por tijolo. Eu ficava no escritório cuidando da parte administrativa, das contas, dos fornecedores. Éramos uma dupla. Um complementava o outro. Mas ninguém sabia disso. Para Henrique, para os vizinhos, para todo mundo, Osvaldo era só mais um trabalhador comum. A gente morava numa casa simples de 120 metros quadrados, num bairro classe média de São Paulo. Carro popular, roupas sem marca, jantar em casa, nunca em restaurante caro. Osvaldo me ensinou isso. Miriam, dinheiro grita quando você quer mostrar e sussurra quando você quer guardar. E nós guardamos. Promete uma coisa para mim. Osvaldo sussurrou naquela última noite, a voz arranhada pela morfina. Não deixa ninguém saber do dinheiro ainda. Nosso filho precisa amadurecer primeiro. Eu prometi, mesmo sem entender completamente. 3 dias depois, enterrei meu marido debaixo de uma chuva fina que parecia chorar junto comigo. Henrique estava ao meu lado, segurando um guarda-chuva preto. Ele tinha 40 anos na época. Solteiro. Trabalhava numa empresa de tecnologia com um salário razoável, nada excepcional. Morava num apartamento alugado na Zona Oeste. Após o enterro, sentei com o advogado, Dr. Augusto, um homem de 70 anos que conhecia Osvaldo desde que éramos jovens. Dona Miriam, vou ser direto com a senhora. Ele abriu uma pasta grossa. O patrimônio que seu marido deixou é considerável. Considerável era um eufemismo. A fábrica, que funcionava há 35 anos, valia R$ 1.200.000. A casa onde morávamos, que Osvaldo quitou há 20 anos e reformou completamente 5 anos atrás, estava avaliada em 890 mil. Tínhamos um apartamento de 2 quartos alugado na Vila Mariana, que rendia 3.500 por mês. Investimentos em CDB e Tesouro Direto somavam 900 mil. E ainda havia uma pequena chácara no interior de São Paulo, herança dos pais de Osvaldo, avaliada em 210 mil. Total, R$ 3.200.000. Eu fiquei paralisada olhando aqueles números. E tem mais, Dr. Augusto continuou, empurrando um envelope lacrado na minha direção. O testamento. Osvaldo foi muito claro nas instruções. A senhora pode abri-lo agora, mas... Ele pediu que esperasse o momento certo para revelar a Henrique. Abriu o envelope com mãos trêmulas. A letra de Osvaldo estava ali, firme como sempre. Miriam, meu amor, se você está lendo isso, é porque parti. Deixo tudo nas suas mãos, porque confio em você, como nunca confiei em mais ninguém. Henrique receberá sua parte quando estiver pronto. Não quando completar uma idade. Não quando casar. Mas quando demonstrar que tem a maturidade de valorizar o que conquistamos com sacrifício. Você saberá quando chegar esse momento. Até lá, proteja nosso legado e se proteja também. Nem todo mundo que diz te amar realmente ama. Seu eterno Osvaldo. Dobrei a carta e a guardei no fundo da minha bolsa. Decidi não contar a Henrique, não ainda. Continuei vivendo na mesma casa, mesmo carro, mesma rotina. A fábrica ficou sob a administração de um gerente de confiança que Osvaldo havia treinado por anos.
Os lucros entravam na minha conta bancária todo mês, cerca de 18 mil reais líquidos, mas eu mantinha tudo discreto. Gastava pouco, investia o resto. Henrique nunca perguntou. Ele assumiu que eu vivia da pensão do pai e talvez de algumas economias. Ofereceu ajuda financeira 2 ou 3 vezes, que eu educadamente recusei, dizendo que estava bem, filho, não se preocupe. Eu achava que estava fazendo a coisa certa, mantendo o legado seguro até que meu filho mostrasse estar pronto para recebê-lo. Mas então, 6 meses depois do enterro, Henrique apareceu na minha casa num domingo à tarde. Estava diferente, sorrindo demais. Aquele tipo de sorriso bobo que homem apaixonado tem. Mãe, preciso te apresentar alguém. Abri a porta e vi uma mulher loira, bronzeada artificial, salto 15 centímetros, vestido justo demais para uma tarde de domingo. Ela tinha uns 30 e poucos anos no máximo, unhas postiças vermelhas, maquiagem pesada e um brilho nos olhos que eu não consegui decifrar naquele momento. Oi, sogra, ela disse com uma voz aguda, estendendo a mão cheia de anéis. Sou a Fabiana, prazer finalmente te conhecer. Apertei a mão dela, fria, calculista. E naquele exato momento, mesmo sem saber conscientemente, algo dentro de mim se arrepiou. Porque eu acabara de conhecer a pessoa que tentaria destruir tudo que Osvaldo e eu construímos. A pergunta que eu não sabia naquela tarde de domingo era quem ela realmente era. E por que meu filho, sempre tão sensato, estava completamente cego para o perigo que estava entrando pela porta da nossa vida? Fabiana entrou na minha sala como quem já era dona do lugar. Não tirou o salto. Não perguntou se podia sentar. Simplesmente se jogou no sofá de 3 lugares que Osvaldo e eu compramos há 15 anos. Cruzou as pernas e começou a examinar cada canto da casa com aqueles olhos de gavião. Que casa charmosa, dona Miriam, ela disse, mas o tom não combinava com as palavras. Bem, vintage, né? Essas coisas antigas têm um valor sentimental que dinheiro nenhum paga. Vintage. Ela chamou minha casa de vintage. Henrique estava radiante, sentado ao lado dela como um cachorro obediente. Segurava a mão dela com aquele jeito protetor que me deu um aperto no peito. Meu filho nunca tinha sido de namorar muito. Tímido, focado no trabalho. E, de repente, aparecia com aquela mulher que parecia ter saído de um reality show. Mãe, a Fabi é influenciadora digital, Henrique anunciou com orgulho. Tem mais de 28 mil seguidores no Instagram. Fabiana deu uma risadinha e acenou com a mão, como se fosse modéstia. Mas eu vi o brilho de satisfação nos olhos dela. Ah, amor, não é nada demais. Só compartilho um pouquinho da minha rotina. Moda, viagens, essas coisas. Ela me lançou um olhar estudado. A senhora tem Instagram, dona Miriam? Não, filha, não tenho paciência para essas tecnologias. Imagino. Ela sorriu. A geração da senhora não cresceu com isso, né? Deve ser difícil acompanhar. A geração da senhora. Pronto. Primeira alfinetada. Sutil, mas certeira. Servi café e bolo de fubá que eu tinha feito pela manhã. Fabiana pegou um pedaço minúsculo, deu uma mordida de formiga e deixou o resto no prato. Que delícia, sogra. Mas não posso exagerar. Ela deu tapinhas na barriga lisinha. Tenho que manter a forma, né? Trabalho com imagem. Enquanto conversávamos, notei algo estranho. Fabiana não parava quieta. Os olhos dela vagavam. Olhava para o relógio antigo na parede, para a estante de livros, para as fotografias de família e, principalmente, para uma escrivaninha de mogno que ficava no canto da sala. Henrique me contou que o Sr. Osvaldo tinha um negócio próprio, né? Ela perguntou casualmente, mexendo no celular. Uma oficina era. Fábrica de peças automotivas. Corrigi. Ah, que legal! Dessas pequenininhas, artesanais. Pequenininha, artesanal. Era um bom negócio, respondi seca. Com certeza, ela concordou rápido demais. Esses negócios de família sempre têm um valor especial.
A senhora continua tocando ou... Tenho um gerente de confiança cuidando. Vi o olhar dela brilhar, como uma cobra que acabou de sentir o cheiro do rato. Que maravilha que a senhora consegue tocar tudo sozinha. Ela se inclinou para a frente. Imagino que seja muita responsabilidade. Papelada, impostos, essas coisas. Na sua idade deve ser cansativo, né? Na minha idade. Segunda alfinetada. Henrique não percebeu nada. Estava entretido com o celular, provavelmente respondendo mensagens de trabalho. Me viro bem. Respondi, mantendo o tom educado. Fabiana levantou do sofá e começou a caminhar pela sala. Passou a mão nos móveis. Parou em frente a uma fotografia antiga de quando Henrique tinha 5 anos. Vocês sempre moraram aqui? Há 38 anos. Nossa, quanto tempo! Ela riu. Aposto que a senhora já pensou em mudar para algo menor, mais prático, né? Casa dá muito trabalho quando a gente fica mais velha. Mais velha. Terceira. Nunca pensei nisso. Menti, porque eu estava começando a entender o jogo. Ela continuou andando e, de repente, fez algo que me deixou alerta. Abriu a gaveta da escrivaninha. Ai, desculpa, ela disse, fechando rápido. Achei que era um porta-retrato. Que mania minha de mexer em tudo. Mas eu vi. Vi ela dar uma olhadinha rápida no que tinha lá dentro. Documentos, contas, papéis da fábrica que eu tinha deixado sobre a mesa. Henrique finalmente levantou o olhar. Fabi, amor, para de bisbilhotar as coisas da minha mãe. Ele riu, mas era daquele jeito sem graça. Desculpa, sogra. Ela voltou para perto dele e se agarrou no braço do meu filho. É que eu adoro casas com história. E essa aqui tem tanta. O resto da tarde foi mais do mesmo. Perguntas casuais sobre a casa, sobre a aposentadoria do Osvaldo, sobre planos futuros. Ela pescava informações como quem não quer nada, soltando elogios envenenados no meio. Quando finalmente foram embora, já era noite. Henrique me abraçou na porta. Gostou dela, mãe? Olhei para Fabiana, que já estava no carro mexendo no celular. Ela parece... interessante. Foi tudo que consegui dizer. Eu sei que foi rápido, mas... Henrique sorriu daquele jeito que me partiu o coração. Acho que ela é a pessoa certa, sabe? Apertei a mão do meu filho. Se você é feliz, filho, eu estou feliz. Menti de novo, porque naquela noite, deitada na cama, olhando para o teto, eu sabia exatamente o que tinha acabado de entrar na minha vida. Uma mulher que não amava meu filho. Uma mulher que tinha visto algo naquela gaveta. Alguma informação, algum número. E agora estava calculando. Calculando quanto valia a vida que eu e Osvaldo construímos. O que eu não sabia naquele momento é que Fabiana já estava 3 passos à frente. E que em menos de 3 meses ela iria fazer um pedido que mudaria tudo entre mim e meu filho para sempre. 3 meses depois daquela tarde, meu telefone tocou às 7 da manhã de um sábado. Era Henrique, a voz trêmula de empolgação. Mãe, eu pedi ela em casamento. E ela disse sim. Sentei na cama ainda atordoada pelo sono. 3 meses. 90 dias de namoro e ele já estava noivo. Filho. Isso não é muito rápido? Mãe, quando você sabe, você sabe. Ele respondeu com aquela certeza irritante de quem está apaixonado. A Fabi disse uma coisa linda ontem, que a gente não precisa esperar anos para ter certeza quando 2 almas se encontram. Almas se encontram. Fabiana tinha enchido a cabeça do meu filho com essas frases de autoajuda barata. E quando seria o casamento? Daqui a 4 meses. A Fabi não quer esperar muito. Diz que já perdeu tempo demais com relacionamentos que não deram certo. 4 meses. Do pedido à cerimônia. Mal dava tempo de conhecer a família dela direito, de verificar quem ela realmente era. Mas eu mordi a língua e disse: Parabéns, meu filho. Fico feliz por você. 2 semanas depois, eles apareceram na minha casa novamente. Fabiana estava diferente, mais confiante, como se agora tivesse direitos que antes não tinha. Sentou no mesmo sofá,
mas dessa vez colocou os pés descalços em cima da mesinha de centro. Sogra, a gente precisa conversar sobre o casamento. Ela começou tirando o celular da bolsa. Já escolhi o buffet, a igreja, o vestido. Tudo de primeira linha, obviamente. Afinal, só se casa uma vez, né? Henrique sorriu sem graça ao lado dela. Fabi vai direto ao ponto. Ela suspirou dramaticamente. Tá. É que assim, dona Miriam... A gente tá começando uma vida juntos, sabe? E casamento custa caro, muito caro. Ela me encarou diretamente. Então a gente pensou, já que a senhora é mãe do noivo, que tal ajudar com as despesas? Aquilo não era um pedido, era uma cobrança disfarçada de conversa informal. Quanto vocês estão pensando? Perguntei. Fabiana digitou algo no celular e virou a tela para mim. 45 mil reais. Senti o ar faltar por um segundo. É uma festa para 150 convidados. Ela explicou como se estivesse justificando um investimento. Buffet completo, open bar premium, decoração de revista. Não dá para fazer menos que isso, sogra. As pessoas esperam qualidade. Olhei para Henrique. Ele desviou o olhar. Filho, você concorda com esse valor? Mãe, eu sei que é muito, mas... Ele coçou a nuca, nervoso. A mãe da Fabi já ofereceu 80 mil reais. Seria justo você colaborar também, não acha? 80 mil reais. A mãe de Fabiana. Algo não batia. Uma mulher que dava 80 mil para o casamento da filha, mas a filha morava num apartamento alugado de um quarto na Zona Sul? Uma influenciadora com 28 mil seguidores que mal conseguia fechar parcerias? Mas eu engoli a desconfiança. Tudo bem. Vou transferir 45 mil. Fabiana bateu palmas como uma criança. Ah, sogra! Sabia que podia contar com a senhora. No dia seguinte fiz a transferência. Henrique me ligou à noite, agradecendo. A voz estava estranha. Forçada. Como se estivesse lendo um roteiro. Pensei que aquilo seria o fim. Que depois desse investimento no casamento deles, as coisas voltariam ao normal. Mas 2 semanas depois, Fabiana ligou. Sozinha. Oi, sogra. Tudo bem? Tudo, Fabiana. Precisava de algo? Olha, é chato falar disso, mas... Ela fez uma pausa calculada. A gente fez as contas de novo e o dinheiro que você deu não vai cobrir tudo. O buffet aumentou o preço. A decoradora cobrou mais porque a igreja é grande. Sabe como é, né? Cerrei os punhos. Quanto mais? Só mais 35 mil. Assim a gente fecha direitinho. 35 mil. Só? Fabiana, isso já passa de 80 mil reais. É muito dinheiro. Eu sei, sogra, mas minha mãe já deu a parte dela. Não posso pedir mais para ela. A voz ficou manhosa. E a senhora não ia querer que o casamento do seu único filho ficasse pela metade, ia? Chantagem emocional. Pura e simples. Vou ver o que posso fazer. Ai, obrigada, sogra. Sabia que a senhora ia entender. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a parede da sala. A mesma parede que tinha a foto de Osvaldo sorrindo. Aquele sorriso que dizia: eu avisei, Miriam. No fim, transferi os 35 mil. Não porque achei certo, mas porque era o casamento do meu filho. E mães fazem sacrifícios, mesmo quando sabem que estão sendo manipuladas. Quando o dinheiro caiu na conta, esperei um agradecimento, uma ligação, uma mensagem. Nada. Fabiana sumiu por 3 semanas. Henrique mandava mensagens curtas, sempre ocupado. Mãe, depois a gente conversa. Mãe, tô correndo aqui. Mãe, a Fabi tá estressada com os preparativos. E então, 1 semana antes do casamento civil, que descobri por acaso através de uma postagem no Instagram de Fabiana, recebi uma mensagem no WhatsApp. Era uma foto. Fabiana e Henrique no cartório. Já casados, no civil. A legenda dizia: cerimônia íntima e especial, só com as pessoas mais importantes. Eu não estava lá. Meu filho tinha se casado e eu nem fui convidada.
Liguei para Henrique 5 vezes, todas caíram na caixa postal. Finalmente, ele retornou à meia-noite. Mãe, desculpa, foi tudo muito corrido. A Fabi queria algo pequeno, só família mesmo. Eu sou sua família, Henrique. Silêncio do outro lado. É, mãe, mas... A Fabi tem uma visão diferente de família. E eu preciso respeitar isso. Desliguei o telefone. E naquela noite, pela primeira vez, entendi que meu filho não era mais meu. Ele agora pertencia a ela. O que eu não imaginava é que aquilo era só o começo, porque Fabiana não queria apenas meu dinheiro. Ela queria tudo. E o próximo pedido ia doer muito mais do que 80 mil reais. O casamento na igreja estava marcado para dali a 3 meses. Mas depois do casamento civil, algo mudou. Não foi de uma hora para outra. Foi como veneno gotejando devagar na água. Primeiro, os almoços de domingo. Durante 40 anos, todo domingo era sagrado na nossa família. Osvaldo fazia churrasco no quintal. Eu preparava farofa, vinagrete, aquela maionese especial que levava 3 tipos de batata. Henrique chegava meio-dia, ficava até às 5 da tarde. A gente conversava, ria, assistia futebol juntos. Depois que Osvaldo morreu, mantive a tradição. Henrique continuou vindo. Era meu único dia com ele. Até Fabiana entrar na jogada. O primeiro domingo após o casamento civil, Henrique cancelou em cima da hora. Mãe, a Fabi não tá se sentindo bem. Acho que é enxaqueca. Tudo bem. Acontece. Segundo domingo. Mãe, a gente já tinha combinado almoço na casa da mãe dela. Esqueci de te avisar. Terceiro domingo. Mãe, preciso descansar. Semana foi puxada. Quarto domingo. Ele nem ligou, simplesmente não apareceu. Liguei 6 vezes. Todas caíram na caixa postal. Mandei mensagem. Filho, está tudo bem? Estou preocupada. Resposta veio 4 horas depois. Tá tudo sim, mãe. Depois a gente conversa. Conversa que nunca acontecia. E aí começaram as desculpas cada vez mais esfarrapadas. Reunião de trabalho no domingo, viagem de última hora. Fabiana não se sentia confortável. Fabiana estava cansada. Fabiana. Tudo era Fabiana. Tentei ser compreensiva. Afinal, eles eram recém-casados. Precisavam de tempo juntos. Eu entendia. Ou pelo menos tentava entender. Mas então veio o golpe que realmente doeu. Descobri, por pura coincidência, através da Dona Conceição, minha vizinha fofoqueira que via tudo, que Henrique e Fabiana jantavam toda quinta-feira na casa da mãe dela. Vi eles saindo de lá semana passada, Miriam. Dona Conceição comentou enquanto regava as plantas. Carro dele estava estacionado na frente. Fiquei sabendo que é tradição deles agora. Toda quinta-feira. Meu filho tinha tradição de jantar com a sogra dele, mas não tinha mais tempo para almoçar com a própria mãe. Engoli o choro seco e agradeci a informação. Naquela noite não consegui dormir. Fiquei olhando o teto, repassando cada conversa, cada desculpa, cada cancelamento. E percebi o padrão. Fabiana estava me cortando da vida do meu filho, devagar, estrategicamente. As ligações também diminuíram. Antes, Henrique me ligava pelo menos 3 vezes por semana. Conversávamos sobre trabalho, sobre o dia dele, sobre bobagens, mãe e filho. Depois do casamento, as ligações caíram para 1 por semana. Depois, 1 a cada 15 dias. E sempre rápidas, apressadas, com Fabiana chamando no fundo. Amor, vem aqui rapidinho. E ele. Mãe, depois eu te ligo, tá? Nunca ligava. Comecei a notar também que ele não atendia mais minhas ligações. Simplesmente deixava tocar até cair na caixa postal. E quando retornava, se retornava, sempre dizia a mesma coisa. Desculpa, mãe. Tava no silencioso. 1 vez, 2, 3, 10 vezes no silencioso. Então descobri por acaso que ele estava ativo no WhatsApp. Online, postando stories no Instagram, respondendo comentários, mas não tinha 2 minutos para atender a mãe. O pior veio quando percebi que existia um grupo de família no WhatsApp. Família Carvalho.
o sobrenome do Henrique. Descobri porque Fabiana postou uma foto lá e alguém, provavelmente sem querer, mandou um print para o status público. Era uma foto de um churrasco, na casa da mãe de Fabiana. Henrique estava lá, sorrindo, com um copo de cerveja na mão. A legenda dizia: família reunida é tudo. Abri meu WhatsApp, procurei o grupo. Não existia, pelo menos não para mim. Eles tinham criado um grupo de família, e eu não fui incluída. Fui até a casa de Henrique no dia seguinte. Bati na porta 3 vezes antes que Fabiana abrisse, de roupão, cara de sono fingida. Oi, sogra, tudo bem? O tom era gelado. Preciso falar com o Henrique. Ele tá dormindo ainda. Chegou tarde ontem do trabalho. Eram 11 da manhã. Posso esperar. Olha, sogra, é que a gente tá com um dia corrido hoje. Talvez seja melhor ligar antes, sabe? Pra não pegar a gente de surpresa. Pegar de surpresa. Na própria casa do meu filho, eu precisava avisar antes. Fabiana, eu só quero falar 5 minutos com ele. Ela suspirou, irritada. Henrique! Gritou para dentro. Sua mãe tá aqui. Henrique apareceu de bermuda e camiseta amassada. Olheiras fundas. Ele parecia menor. Como se tivesse encolhido. Oi, mãe. Aconteceu algo? Aconteceu que você sumiu, filho. Faz 1 mês que não nos vemos direito. Fabiana cruzou os braços, encostada no batente. Henrique, fala para sua mãe que você trabalha, tem uma vida, responsabilidades. Ele olhou para ela. Depois para mim. Mãe, você precisa entender que agora eu tenho minha própria família. As palavras saíram mecânicas, decoradas. Não posso mais viver em função só de você. Preciso cuidar da minha esposa também. Minha própria família. Como se eu não fosse mais família. Entendo, filho. Minha voz saiu embargada. Só não queria que você me esquecesse. Ninguém tá esquecendo ninguém, mãe. Mas ele não me olhava nos olhos. É só uma fase de adaptação. Fabiana bocejou alto, teatralmente. Henrique, amor, preciso que você me ajude com uma coisa lá dentro. Ele acenou para mim constrangido e fechou a porta. Fiquei ali, parada no corredor daquele prédio, ouvindo meus próprios passos ecoarem enquanto voltava para o elevador. E então veio o meu aniversário. 68 anos. Primeira vez sem Osvaldo. Primeira vez verdadeiramente sozinha. Acordei esperançosa. Talvez Henrique se lembrasse, talvez aparecesse de surpresa, com um bolo, com um abraço. 12:00. Nada. 3 da tarde. Silêncio. 6 da noite. O telefone não tocou. 10 da noite, me arrastei até a cama. Apaguei as luzes. E chorei pela primeira vez desde o enterro de Osvaldo. Às 11h47 da noite, o celular vibrou. Era uma mensagem de Henrique. Parabéns, mãe. Felicidades. Uma mensagem automática, fria, sem alma, nenhuma ligação, nenhum áudio, só aquilo. E foi naquele momento, deitada no escuro, limpando as lágrimas com as costas da mão, que tomei uma decisão. Eu não ia mais implorar por atenção. Não ia mais mendigar o amor do meu próprio filho. Se Fabiana queria guerra, ela teria. Mas não do jeito que ela esperava. Porque o que ela não sabia é que mãe ferida não chora para sempre. Uma hora, ela levanta. E quando levanta, não pede licença. Apenas age. 3 semanas após o meu aniversário esquecido, o telefone tocou. Era Henrique. Mas não era a voz dele que eu conhecia. Era uma voz animada demais, forçada. Mãe, tenho uma notícia incrível. Meu coração apertou. Notícia incrível vindo de quem me esqueceu por 1 mês inteiro não soava bem. Que notícia, filho? A Fabi tá grávida? Silêncio. Grávida. Eles casaram faz 3 meses e ela já estava grávida. Mãe, você tá aí? Estou, filho. Parabéns. Forcei entusiasmo na voz. Quando você descobriu? Ontem. Fizemos o teste e deu positivo. Ele estava eufórico. Você vai ser avó, mãe. Deveria estar feliz. Deveria estar pulando de alegria. Mas algo no meu peito dizia que aquilo era calculado, muito bem calculado.
Vou aí te visitar amanhã, filho. Quero ver a Fabiana, conversar sobre... Ah, mãe, melhor não. A Fabi tá meio sensível com o enjoo. Sabe como é no começo da gravidez. Ele interrompeu rápido. Mas olha, a gente vai aí na sua casa no sábado. Precisamos conversar com você sobre uma coisa importante. Importante. Essa palavra nunca vinha sozinha. Sempre trazia problemas atrás. Sábado chegou. Eram 10 da manhã quando a campainha tocou. Abri a porta e lá estavam eles. Henrique de calça social e camisa, como se fosse para uma reunião de negócios. Fabiana com um vestido rodado, barriga ainda lisa, uma mão estrategicamente posicionada sobre o ventre. Oi, sogra! Ela entrou sem ser convidada. Nossa, que calor! Posso pegar uma água? Antes que eu respondesse, ela já estava na cozinha, abrindo minha geladeira. Sentamos na sala. Henrique mexia as mãos, nervoso. Fabiana estava tranquila, quase sorridente, como um gato que acabou de encurralar o rato. Mãe, a gente precisa conversar sobre o futuro, Henrique começou. O futuro do bebê. Fabiana completou, acariciando a barriga inexistente. E a gente tá preocupado. Henrique continuou. Porque moramos num apartamento alugado. Pequeno. Um quarto só. Não dá para criar uma criança ali. Fabiana suspirou dramaticamente. Eu sempre sonhei em criar meu filho numa casa. Com quintal. Espaço para ele brincar. Sabe como é, sogra? Apartamento é tão... sufocante. Senti o chão fugir debaixo dos meus pés. Eu sabia exatamente onde aquilo ia dar. E a gente pensou... Henrique engoliu seco. Já que você mora sozinha nessa casa grande? Grande demais para uma pessoa só. Fabiana emendou. A gente queria propor algo. Henrique tirou um envelope da pasta que trouxe. Fabiana se inclinou para a frente. A ideia é simples, sogra. Você passa a casa para o nome do Henrique. Assim garante o futuro do seu neto. Ela falou como se fosse a coisa mais lógica do mundo. E claro, a senhora pode continuar morando aqui. Não vamos tirar a senhora de casa, imagina. Podem continuar morando aqui. Na minha própria casa. Como se fosse um favor. Henrique empurrou o envelope na minha direção. Mãe, a gente já conversou com um advogado. Ele preparou os papéis. É só assinar. A voz dele tremia levemente. É pela segurança do bebê. Pela família. Abriu o envelope com mãos trêmulas. Era uma escritura de doação. Em vida. Transferindo a propriedade da minha casa, avaliada em R$ 890 mil, para o nome de Henrique, sem nenhuma cláusula de usufruto vitalício, sem nenhuma proteção legal para mim. Se eu assinasse aquilo, a casa deixaria de ser minha, e eles poderiam me tirar dali quando quisessem. Filho, isso é muito repentino. Repentino? Fabiana riu, mas era uma risada dura. Sogra, seu neto vai nascer daqui a 8 meses. Precisa de um teto, de estabilidade. Oh, vocês podem comprar uma casa. Henrique tem um bom salário. Mãe, você sabe que com aluguel, contas, agora com bebê vindo... Henrique desviou o olhar. Não consigo juntar dinheiro para a entrada de um imóvel. Fabiana bufou, impaciente. Olha, dona Miriam, vou ser direta. Ela cruzou as pernas, aquela pose de quem estava no controle. A senhora já viveu sua vida. Teve sua casa, seu casamento, tudo. Agora é a nossa vez, a vez do seu neto. Já viveu sua vida. Como se eu fosse uma pilha usada que precisava ser descartada. E se eu não quiser doar a casa? O clima mudou imediatamente. Fabiana ergueu uma sobrancelha. Henrique ficou vermelho. Mãe, você não quer garantir o futuro do seu neto? A voz dele saiu acusatória. Claro que quero, filho, mas existem outras formas. Outras formas? Fabiana interrompeu. Tipo o quê? Emprestar dinheiro que vocês nunca vão ver de volta? Ajudar com o aluguel eternamente? Fabiana, por favor. Henrique tentou acalmá-la, mas ela estava em chamas agora. Não, Henrique.
Sua mãe precisa entender. Ela se levantou, apontando o dedo para mim. A senhora é egoísta, egoísta. Fica nessa casa enorme, sozinha, enquanto seu filho e seu neto vão morar num apartamento minúsculo alugado. Que tipo de avó faz isso? Fabiana. Henrique levantou também, mas a voz dele não tinha autoridade nenhuma. É verdade, Henrique. Ela continuou. Sua mãe nunca pensou em mais ninguém além dela mesma. Olha essa casa, esses móveis velhos. Ela não faz nada, não ajuda ninguém, só fica aí sentada revirando o passado. As lágrimas subiram, mas não caíram. Fabiana, acho melhor vocês irem embora. Minha voz saiu firme. Ótimo, ela pegou a bolsa. Vamos embora sim, mas não venha depois reclamar que não vê seu neto, porque eu não vou trazer meu filho para visitar uma avó que não se importa com ele. Henrique ficou parado, olhando para mim, depois para ela. Henrique, vamos! Fabiana já estava na porta. Mãe, eu... Vai, filho, vai com sua esposa. Ele baixou a cabeça e seguiu Fabiana. A porta bateu. Fiquei ali, segurando aqueles papéis, lendo cada linha daquela armadilha legal que quase assinei, e percebi algo. Eles tinham ido num advogado, tinham preparado documentos, tinham planejado aquilo. Não foi ideia de última hora. Foi calculado. Fabiana sabia exatamente o que estava fazendo. Peguei meu celular e liguei para o doutor. Augusto, o advogado de confiança de Osvaldo. Doutor Augusto, preciso de um favor. Urgente. Claro, dona Miriam. O que aconteceu? Preciso proteger meu patrimônio. E preciso descobrir algumas coisas sobre alguém. Entendo. Vou precisar de nomes. Fabiana Cristine dos Santos. Respirei fundo. E quero saber tudo sobre ela. Porque se ela achava que eu era uma velha boba que ia entregar tudo de bandeja, estava muito enganada. Mães não são bobas. Mães são estratégicas. E quando acordam... O jogo vira. Depois daquela tarde explosiva, o silêncio veio como uma sentença. Não o silêncio comum, mas aquele silêncio pesado, intencional, que grita mais alto que qualquer palavra. Henrique bloqueou meu número. Descobri quando tentei ligar pela 10ª vez numa terça-feira à noite. Em vez de cair na caixa postal, ouvi aquela mensagem automática. O número que você discou não pode receber chamadas. Tentei pelo WhatsApp. Minha mensagem não chegava. Uma bolinha cinza. Nunca 2 risquinhos azuis. Bloqueada. Meu filho tinha me bloqueado. Durante 3 dias, fiquei em estado de choque. Não conseguia comer. Não conseguia dormir direito. Ficava olhando para o telefone, esperando que fosse engano, que ele desbloqueasse, que ligasse pedindo desculpas. Nada. As semanas começaram a passar. 1, 2, 3. Tentei mandar carta. Voltou com destinatário recusou receber. Fui até o prédio onde moravam. O porteiro, constrangido, disse que tinha ordens para não me deixar subir. Desculpa, dona Miriam, mas eu posso perder meu emprego. Voltei para casa destruída. Comecei a seguir Fabiana no Instagram de um perfil fake que criei, só para saber notícias do meu filho, para ver se ele estava bem. E foi assim que descobri sobre o chá de bebê. A postagem apareceu numa quinta-feira. Fabiana tinha colocado stories com convite rosa e azul. Chá revelação do nosso príncipe. Decoração cara. Balões personalizados. Mesa de doces gigante. E uma legenda que me cortou. Só com quem realmente importa. Família de verdade. Eu não fui convidada. Nem sabia o sexo do meu neto. Naquele dia, sentei no chão da sala e chorei. Chorei como não chorava desde que enterrei Osvaldo. Soluços fundos que saíam do peito, daqueles que doem fisicamente. Tentei mandar um presente. Comprei um kit completo de roupinhas de bebê. Azul, já que soube pelo Instagram que era menino. Paguei R$ 240. Embrulhei com papel de presente bonito. Coloquei um cartão. Para meu neto, com todo o amor da vovó que ainda espera conhecê-lo. Vovó Miriam.
Mandei pelos correios com aviso de recebimento. 5 dias depois, a caixa voltou, lacrada, com um bilhete grudado. Devolva ao remetente. Não aceitamos. Segurei aquela caixa no colo e desabei. Não aceitamos. Como se meu amor fosse lixo que se recusa na porta. Os domingos se tornaram os piores dias. Domingo sempre foi dia de família. E agora eu passava sozinha, olhando o relógio marcar as horas, ouvindo o silêncio da casa vazia. Preparava comida demais, por hábito. Fazia arroz para 3 pessoas, feijão em panela grande. E depois guardava tudo em potes que nunca acabavam porque eu comia sozinha. Dona Conceição, a vizinha, começou a me convidar para almoçar com ela aos domingos. Eu recusava educadamente. Tinha vergonha de explicar que meu próprio filho não queria mais saber de mim. Mas ela insistiu tanto que um dia aceitei. Estava tudo delicioso. Mas quando sentei à mesa dela, com a família toda reunida, filhos, netos, risadas, tive que sair correndo antes da sobremesa. Tranquei no banheiro e chorei em silêncio para ninguém ouvir, porque aquilo me mostrava exatamente o que eu tinha perdido. Natal chegou. Osvaldo sempre amava o Natal. Montávamos a árvore juntos, ele e eu. Henrique pequeno pendurava as bolas coloridas. Fazíamos ceia farta, peru, farofa, rabanada. Aquele seria meu primeiro Natal sem Osvaldo. E sem Henrique. Pensei em não montar árvore. Pra quê? Não tinha ninguém para ver. Mas montei assim mesmo, uma pequena de 60 centímetros. Coloquei na mesinha da sala. Comprei luzes pisca-pisca. E na noite de Natal, sentei no sofá, sozinha, comendo uma coxinha de frango requentada que comprei na padaria. A televisão tocava músicas natalinas, famílias felizes nos comerciais, crianças abrindo presentes. Peguei o álbum de fotografias velho que guardava na estante. Abri na primeira página. Henrique recém-nascido. 2,9 kg. Osvaldo segurando ele pela primeira vez, olhos marejados. Virei a página. Henrique com 3 anos, fantasiado de super-homem no Natal. Sorriso banguela. Outra página. Henrique aos 7, aprendendo a andar de bicicleta. Eu segurando no banco, Osvaldo filmando. Henrique aos 15, formatura do 9º ano. Gravata torta, constrangido, mas orgulhoso. Henrique aos 25, formatura da faculdade. Abraçado em mim e no pai. Fechei o álbum e apertei contra o peito. Onde foi que eu errei, Osvaldo? Sussurrei pro vazio. Eu criei esse menino com tanto amor, e agora ele me trata como lixo. Nenhuma resposta veio. Só o som distante de fogos de artifício. Família celebrando. E eu, sozinha, segurando memórias de um filho que não existia mais. Janeiro chegou. Depois, fevereiro. 6 meses sem ver Henrique. 6 meses bloqueada. 6 meses invisível. Comecei a ter pensamentos ruins, daqueles que a gente não deveria ter, mas que aparecem nas madrugadas solitárias. E se eu morresse agora? Quanto tempo demoraria para ele saber? 1 semana? 1 mês? Será que ele viria no meu enterro? Ou Fabiana convenceria ele a não ir? Esses pensamentos me assustavam, mas também me despertavam, porque uma noite, deitada na cama, olhando para o teto, uma frase do Osvaldo voltou na minha cabeça. Algo que ele disse pouco antes de morrer. Miriam, amor não é sacrifício eterno, é limite. Quem ama de verdade sabe quando parar de aceitar desrespeito. E foi ali, naquela madrugada de fevereiro, às 3 da manhã, que decidi. Não ia mais chorar. Não ia mais esperar que Henrique voltasse. Não ia mais ser vítima. Se eles me tiraram da vida deles, eu ia descobrir o porquê. Ia descobrir quem realmente era Fabiana, o que ela queria. E como eu podia proteger meu filho, mesmo que ele não quisesse ser protegido, porque mãe não desiste, mãe estrategista, e eu tinha 6 décadas de experiência de vida, tinha patrimônio, tinha inteligência, e agora tinha motivação.
No dia seguinte, às 8 da manhã, liguei para Dr. Augusto. Doutor Augusto, lembra que pedi para investigar a Fabiana? Lembro, dona Miriam. E tenho informações. Muitas informações. Marca um horário. Eu vou aí hoje. Dona Miriam. Ele hesitou. A senhora tem certeza que quer saber? Porque o que descobrimos não é nada bonito. Segurei o telefone com força. Tenho certeza. Preciso saber a verdade. Então venha às 3 da tarde e se prepare. Desliguei o telefone. Olhei para o espelho da sala. Aquela mulher de 68 anos, cabelos grisalhos, olhos cansados, mas agora com um brilho diferente. Não era mais a mãe abandonada chorando no canto. Era uma mulher prestes a descobrir a verdade. E quando você descobre a verdade, não tem volta. Ou você age, ou se torna cúmplice da própria destruição. Eu escolhi agir. O escritório do Dr. Augusto ficava no centro de São Paulo, num prédio antigo de arquitetura clássica. Subi de elevador até o 7º andar, o coração batendo descompassado. Ele me recebeu com aquele olhar sério de quem carrega más notícias. Dona Miriam, sente-se. Apontou para a poltrona de couro. Café? Água? Nada, obrigada. Só quero saber. Ele abriu uma pasta grossa, repleta de documentos, impressões, fotos. Contratei um investigador particular de confiança. Custou R$ 8.500. Ele olhou para mim. Valeu cada centavo. Meu estômago revirou. O que você descobriu? Dr. Augusto respirou fundo e começou. Fabiana Cristine dos Santos, 32 anos, natural de Osasco, divorciada uma vez aos 27 anos. Ele virou a primeira página. A história da influenciadora bem-sucedida é mentira. Os 28 mil seguidores? Comprados. Existem sites que vendem pacotes de seguidores falsos. Ela gastou cerca de R$ 1.200 nisso. Continuou. As parcerias que ela diz ter com marcas, inexistentes. O Instagram dela tem fotos com produtos que ela mesma comprou e depois devolveu às lojas. É tudo cenário. Senti um frio na espinha. E a mãe dela? A mulher que supostamente deu R$ 80 mil para o casamento? Dr. Augusto soltou uma risada amarga. A mãe dela é faxineira. Mora numa casa de 2 cômodos em Francisco Morato. Ganha 1.400 por mês. Ele empurrou uma foto para mim. Não deu R$ 1 sequer para o casamento. Foi tudo mentira. Apertei os punhos. Então o dinheiro que eu dei foi o único dinheiro real que entrou naquele casamento. Ele confirmou. Os 80 mil da festa foram os seus 80 mil, dona Miriam. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não pelo dinheiro, mas pela manipulação descarada. Tem mais. Doutor. Augusto abriu outra seção da pasta. Fabiana está endividada, muito endividada. Ele colocou extratos bancários, prints de conversas, processos judiciais. Ela deve R$ 127 mil. Sua voz era grave. Divididos entre 7 cartões de crédito no limite, 3 empréstimos pessoais e fornecedores de festas que ela nunca pagou. 127 mil, e isso não é o pior. Ele virou outra página. Fabiana tem histórico. Mostrou-me um processo judicial de 2 anos atrás. Ela namorou um empresário chamado Fernando Pacheco, dono de uma rede de farmácias, homem de 56 anos, viúvo, 3 filhos adultos. Dr. Augusto apontou para as linhas destacadas. Ela aplicou o mesmo golpe. Engravidou. Ou disse que engravidou. Pediu dinheiro para enxoval, para casa, para reformas. Ele deu R$ 68 mil. E o bebê? Nunca existiu. Dr. Augusto bateu o dedo no documento. Ela forjou exames. Usou aplicativo de celular para criar ultrassom falso. Quando ele descobriu, processou. Ela devolveu metade do dinheiro num acordo extrajudicial para evitar prisão por estelionato. Senti náusea. Henrique sabe disso? Não. Ela mudou de cidade, mudou de círculo social.
apagou rastros. Ele pausou. Mas tem mais uma coisa, Dona Miriam. E essa vai doer. Ele pegou o celular dele e abriu um vídeo. Nosso investigador conseguiu acesso ao celular dela. Não me pergunte como. Hackeou a conta do iCloud. Ele hesitou. A senhora quer mesmo ver? Quero. Ele apertou play. Era um vídeo gravado dentro de um quarto. Fabiana estava de costas, tirando algo da cintura. Uma barriga postiça de silicone. Ela riu, jogou no armário e disse para a câmera. Cansada dessa merda, mas mais 2 meses e a gente fecha o cerco. Meu sangue gelou. Ela não está grávida. Não. Dr. Augusto confirmou. E tem áudios. Ele colocou um áudio no celular. A voz de Fabiana clara. Amor, escuta. Sua mãe tá segurando a grana. Mas eu sei que ela tem. Vi as pastas na gaveta. Aquela velha tem muito mais dinheiro do que mostra. A gente só precisa forçar a barra. Se ela não der a casa de boa, a gente parte pro plano B. Voz de Henrique incerta. Que plano B, Fabi? Interdição. A gente arruma uns laudos médicos, diz que ela tá com Alzheimer, senil, essas coisas. Aí você vira o tutor legal dela e pega tudo. Parei de respirar. Ela estava planejando me internar à força. Exatamente. Dr. Augusto desligou o áudio. E tem mais. Ela tem um amante. Mostrou fotos. Fabiana beijando outro homem. Um cara novo, musculoso, tatuado. Personal trainer de uma academia na Zona Sul. Nome dele é Renan. Eles se encontram toda terça e quinta enquanto Henrique está no trabalho. Olhei para todas aquelas provas espalhadas na mesa. Mentiras, dívidas, golpes anteriores, gravidez falsa, traição, plano de interdição. Fabiana não era apenas uma interesseira, era uma criminosa. Dr. Augusto. Henrique sabe de algo disso? Nada. Ele balançou a cabeça. Seu filho está completamente enganado. Ela manipula ele psicologicamente. Clássico caso de abuso emocional. Isola da família, cria dependência, distorce a realidade. Eu preciso mostrar isso para ele. Ele não vai acreditar. Dr. Augusto foi direto. Ela já plantou na cabeça dele que a senhora é o problema. Se você chegar com essas provas agora, ele vai achar que é mentira, que você inventou tudo por ciúmes. Então, o que eu faço? Ele cruzou os dedos sobre a mesa. A senhora espera o momento certo. E quando ele estiver vulnerável, quando a máscara dela cair sozinha, aí sim a senhora age. Peguei todas as provas. Dr. Augusto copiou tudo em pendrive, imprimiu os documentos principais, salvou os vídeos e áudios. Guarda isso como se fosse ouro, Dona Miriam, ele alertou. E não conta pra ninguém. Ninguém. Se vazar que você sabe, ela vai acelerar os planos e pode fazer algo pior. Saí daquele escritório com uma pasta debaixo do braço e um peso no peito. Durante o caminho de volta para casa, fiquei pensando. Meu filho estava sendo destruído por aquela mulher. Financeiramente, emocionalmente. E eu, a mãe dele, estava ali assistindo de longe, bloqueada, excluída. Mas agora eu tinha armas, tinha verdade, tinha provas, só precisava do momento certo. Cheguei em casa, tranquei a porta, fechei as cortinas, abri a pasta e reli cada documento. Vi os vídeos de novo, escutei os áudios. E então, no fundo da pasta, encontrei algo que Dr. Augusto tinha colocado. Um bilhete escrito à mão. Dona Miriam, Osvaldo me pediu uma vez para proteger a senhora caso algo acontecesse. Ele era meu amigo de 40 anos. Prometi a ele. Essas informações são sua blindagem. Use com sabedoria, mas use. Segurei aquele bilhete e chorei. Mas não era choro de dor. Era choro de força. Porque agora eu sabia a verdade. E verdade, no momento certo, destrói qualquer mentira. Faltava apenas uma coisa. A oportunidade perfeita. E ela viria. Na porta de uma igreja. No dia em que meu filho achava que estava começando sua vida, quando na verdade estava prestes a ver tudo desmoronar. 6 meses de silêncio absoluto. 6 meses sem uma palavra do meu filho. Até que numa terça-feira, às 11 da noite, meu telefone tocou.
Número desconhecido. Quase não atendi. Pensei que fosse propaganda, mas algo me fez apertar o botão verde. Alô? Silêncio do outro lado. Respiração pesada. Alô? Repeti. Mãe. A voz era baixa, embargada. Sou eu, Henrique. Meu coração disparou. Sentei na cama, apertando o telefone com força. Filho, eu... Ele pausou. Som de alguém fungando. Eu sei que faz tempo que a gente não conversa. 6 meses. Meio ano de bloqueio, de dor, de abandono. E ele resumia em faz tempo. Estou te ouvindo, filho. Outro silêncio longo. Eu ouvia vozes ao fundo, abafadas. Uma delas era certamente Fabiana. É sobre o casamento, o da igreja. Henrique disse rapidamente. É daqui a 3 dias, sábado. 3 dias. E ele estava me avisando agora. A Fabi, ele hesitou. Ela disse que você pode vir. Se quiser, se eu quiser. Como se fosse um favor, uma concessão generosa dela. Por que a mudança de ideia, filho? Perguntei, mantendo a voz neutra. É que... Ele gaguejou. A família da Fabi perguntou onde estava a mãe do noivo. E ficou. Estranho explicar que você não ia. Então ela achou melhor te convidar. Entendi tudo naquele momento. Não era um convite. Era uma jogada de imagem. Fabiana não queria parecer a vilã que afastou o noivo da mãe. Precisava de mim lá para as aparências. Entendo. Respirei fundo. Vou estar lá, filho. Sério? Ele pareceu surpreso, como se esperasse que eu recusasse. Sério, não perderia o casamento do meu único filho. Tá bom então. A voz dele era estranha, sem emoção, mecânica. É às 3 da tarde, Igreja Nossa Senhora das Graças, na Vila Madalena. Estarei lá. Mãe, eu... Ele começou, mas foi interrompido por uma voz feminina ao fundo. Henrique, desliga isso logo. Preciso ir, até sábado. E desligou. Fiquei ali com o telefone na mão, processando. 3 dias. 3 dias até o momento que eu tinha esperado por 6 meses. Levantei e fui até o armário onde guardava a pasta que Dr. Augusto me deu. Peguei o pendrive com todas as provas, vídeos, áudios, documentos, fotos, tudo que provava quem Fabiana realmente era. Mas como eu entregaria isso para o Henrique? Ele não ia me ouvir. Se eu chegasse com acusações, ele me expulsaria antes mesmo de ver as provas. Precisava ser algo que ele não pudesse ignorar. Algo que ele abrisse por curiosidade, por impulso. E então tive uma ideia. No dia seguinte, procurei um técnico de informática que Dr. Augusto havia recomendado. Um rapaz de uns 30 anos, cabelo comprido, óculos grossos. Dona Miriam? Ele me cumprimentou na porta do pequeno escritório dele. Doutor. Augusto me ligou. Disse que a senhora precisa de um serviço delicado. Preciso colocar arquivos no celular do meu filho. Expliquei. Mas de forma que ele só consiga abrir num horário específico. Ele coçou o queixo. Mensagem programada com anexos protegidos? Exatamente. Posso fazer. Ele acenou para eu sentar. Mas vou precisar de acesso ao aparelho dele ou às credenciais da nuvem. Puxei da bolsa uma foto antiga. Henrique adolescente, com um cachorro vira-lata que tivemos por anos. O nome do cachorro era Belisco. Eu disse. Meu filho usava senhas relacionadas a ele. Belisco 2010, Belisco 123, variações assim. Sempre foi sentimental com senhas. O rapaz sorriu. Vou tentar. Me dá o número do celular dele e o e-mail. Passei as informações. Ele começou a digitar freneticamente. Tentou 5, 6 combinações. Na 7ª, acertou. Entrei no iCloud dele. Anunciou vitorioso. Agora é só programar a mensagem. Passei o pendrive. Quero que ele receba tudo isso, às 15h10 do sábado, 10 minutos depois que a cerimônia começaria. Pode deixar.
Ele trabalhou por 40 minutos, criando uma mensagem que ficaria invisível até o horário programado. Pronto. No sábado, às 15h10, vai aparecer uma notificação no celular dele. Quando abrir, vai ter acesso a uma pasta com todos esses arquivos. Ele vai conseguir apagar? Não antes de ver pelo menos parte. A mensagem vai abrir automaticamente em tela cheia. Ele garantiu. E mesmo que tente apagar, os arquivos já vão estar baixados no aparelho dele. Paguei R$ 3.200 em dinheiro. Ele me garantiu sigilo absoluto. Voltei para casa com o coração acelerado. Estava tudo pronto. Sábado chegou mais rápido do que imaginei. Acordei às 6 da manhã. Tomei banho demorado, passei 2 horas me arrumando. Coloquei o vestido azul petróleo que tinha comprado. Fui ao salão. Fiz unhas, cabelo, maquiagem leve. Olhei no espelho antes de sair. Parecia uma mãe feliz indo ao casamento do filho, mas por dentro era uma estrategista indo para a guerra. Peguei um Uber. O motorista era um senhor simpático que tentou conversar sobre o casamento. Fingi entusiasmo. Quando chegamos na igreja, meu estômago embrulhou. Era linda. Flores brancas por todo lado. Tapete vermelho na entrada. Convidados elegantes chegando em carros importados. Vi Fabiana de longe, dando instruções para os fotógrafos. O vestido de noiva era espalhafatoso. Cheio de pedrarias. Cauda de 3 metros. Devia ter custado uma fortuna. Minha fortuna, provavelmente. Comecei a subir os degraus. E então Henrique apareceu na porta. Foi quando tudo que eu tinha planejado, tudo que eu tinha ensaiado, tudo que eu pensei que diria, simplesmente aconteceu. Ele me barrou. Os seguranças cruzaram os braços. E eu ouvi aquelas palavras que vão me assombrar para sempre. Eu não te convidei, mãe. A família inteira decidiu que você já não faz mais parte de nós. Por favor, vá embora daqui. Olhei nos olhos do meu filho e vi um estranho. Tudo bem, filho. Minha voz saiu calma, firme. Mas não esqueça de olhar o seu telefone. A confusão passou pelo rosto dele. Mas eu já estava descendo os degraus. Cabeça erguida. Postura impecável. Entrei no Uber e pedi para ir embora. O motorista percebeu minha expressão. A senhora tá bem? Estou. Sorri através das lágrimas. Pela primeira vez em meses, estou bem. Porque às 15h10, quando meu filho abrisse aquele telefone e visse a verdade, tudo que Fabiana construiu com mentiras ia ruir. E eu não precisaria dizer uma palavra. A verdade falaria por mim. E quando a verdade grita, não tem mentira que resista. Não tem manipulação que sobreviva. Não tem vilão que escape. Cheguei em casa às 15h05, 5 minutos antes da bomba explodir. Sentei no sofá da sala com um copo de água na mão. Meus dedos tremiam. Olhava para o relógio na parede. Cada segundo parecia uma eternidade. 15h08, 15h09, 15h10. Naquele exato momento, a 200 metros dali, dentro daquela igreja cheia de flores brancas e mentiras, meu filho estava abrindo o celular. O que aconteceu na igreja, contado depois por testemunhas, Henrique estava ao lado de Fabiana no altar. O padre começava a cerimônia. Os padrinhos alinhados, fotógrafos posicionados. O celular dele vibrou no bolso interno do paletó. Ele tentou ignorar, mas vibrou de novo, e de novo. Fabiana lançou um olhar irritado. O padre pausou, constrangido. Desculpa. Henrique sussurrou, tirando o aparelho. A tela acendeu sozinha. Uma notificação grande, impossível de ignorar. Mensagem urgente de Miriam. Abrir agora. Ele franziu a testa. Tocou na notificação. A tela ficou preta por 2 segundos. Depois abriu uma pasta. A primeira coisa que apareceu foi um vídeo. Henrique apertou play sem pensar. Era Fabiana, no quarto deles, tirando a barriga postiça de silicone, rindo, jogando no armário. Cansada dessa merda, mas mais 2 meses e a gente fecha o cerco. O sangue de Henrique gelou. Ele olhou para Fabiana.
Ela estava de perfil, sorrindo para as câmeras, ajeitando o véu, voltou a olhar para o celular, rolou para baixo. Havia áudios, dezenas deles, apertou o primeiro. Volume baixo, mas audível. Voz de Fabiana. Amor, escuta, sua mãe tá segurando a grana, mas eu sei que ela tem. Vi as pastas na gaveta. Aquela velha tem muito mais dinheiro do que mostra. Voz dele próprio. Que plano B, Fabi? Voz dela. Interdição. A gente arruma uns laudos médicos, diz que ela tá com Alzheimer, senil, essas coisas. Aí você vira o tutor legal dela e pega tudo. As mãos dele começaram a tremer. Continuou rolando. Fotos. Fabiana beijando outro homem, na academia, no estacionamento de um motel. Datas e horários marcados, toda terça e quinta enquanto ele trabalhava. Documentos judiciais. Um processo de 2 anos atrás. Estelionato. Vítima. Fernando Pacheco. Acusada. Fabiana Cristine dos Santos. Extratos de dívidas. R$ 127 mil em nome dela. Laudos médicos falsos de gravidez, criados em aplicativos. E, por último, uma mensagem de vídeo da mãe dele. Miriam aparecia sentada na sala, com o rosto cansado, mas firme. Filho, eu sempre soube. Sempre esperei que você percebesse sozinho. Mas já que me tiraram de você, eu não podia deixar que essa mulher destruísse a vida que seu pai e eu construímos para você. O testamento do seu pai está com o Dr. Augusto. Nele você descobrirá que tudo, sempre foi seu. R$ 3.200.000 em patrimônio. A fábrica, a casa, os investimentos. Seu pai deixou em minhas mãos até que você estivesse pronto. Mas essa mulher ao seu lado não te ama, filho. Ela nunca amou. E o bebê que ela diz carregar não existe. Você merece a verdade. E a verdade é esta. Eu nunca deixei de te amar. Mesmo quando você me abandonou. Mesmo quando me bloqueou. Mesmo quando me expulsou da igreja hoje. Sua mãe que nunca vai desistir de você. O vídeo terminou. Henrique ficou paralisado, o celular tremendo na mão. O padre tentou continuar. Então, se alguém souber de algum impedimento... Eu sei! Henrique gritou. A igreja inteira ficou em silêncio. Fabiana virou, assustada. Amor, o que foi? Henrique virou a tela do celular para ela. O vídeo dela tirando a barriga falsa estava em loop. A cor sumiu do rosto de Fabiana. Henrique, eu posso explicar? Você tá grávida? A voz dele saiu trêmula, mas dura. Você tá grávida. Ela abriu a boca. Fechou. Tentou sorrir. Amor, isso é uma edição. Alguém adulterou. Levanta o vestido! Ele berrou. Os convidados começaram a sussurrar. Celulares sendo ligados. Gente gravando. Henrique, não faz escândalo aqui. Levanta essa porra de vestido agora! O padrinho dele, Marcelo, se aproximou. Henrique, calma, cara. Sai da frente. Henrique empurrou o amigo. Olhou para Fabiana com uma fúria que ela nunca tinha visto. Você não tá grávida. Nunca esteve. Fabiana começou a recuar. Você tá louco. E você estava planejando internar minha mãe. Ele avançou. Para roubar o dinheiro dela. Para roubar minha herança. A mãe de Fabiana levantou da primeira fileira. Henrique, meu filho, você tá confundindo as coisas. A senhora deu R$ 80 mil para o casamento? Ele virou para ela. A senhora que trabalha de faxineira e ganha 1.400 por mês? A mulher empalideceu. Fabiana tentou sair correndo, mas Henrique segurou o véu dela. Você me usou. A voz dele quebrou. Você me afastou da minha mãe, me fez bloquear ela, me fez acreditar que ela era o problema. Henrique, por favor. Fabiana começou a chorar. Eu te amo de verdade. Você ama meu dinheiro. Ele arrancou o véu da cabeça dela. E ainda me traiu com o Renan da academia. Toda terça e quinta. Um dos padrinhos engasgou. O personal trainer? A igreja virou um caos. Gente levantando. Gritaria.
Fabiana tentando se explicar. A mãe dela tentando acalmar. Os fotógrafos gravando tudo. Henrique jogou o celular no chão e saiu correndo. Passou pelos convidados, pelos seguranças, desceu os degraus da igreja e entrou no carro. Dirigiu no automático, lágrimas embaçando a visão. 20 minutos depois, tocou a campainha da minha casa. Quando ouvi a campainha, meu coração parou. Abri a porta devagar. Henrique estava ali, terno amarrotado, gravata torta, rosto vermelho de tanto chorar. Ele olhou para mim e desabou. Caiu de joelhos na minha frente, soluçando, abraçando minhas pernas. Mãe, mãe, me perdoa. Ele chorava feito criança. Me perdoa, mãe. Eu fui um idiota. Eu te machuquei. Eu te abandonei. Ajoelhei junto com ele. Abracei meu filho. Apertei ele contra meu peito como fazia quando ele era pequeno. Shh, tá tudo bem, filho. Tá tudo bem agora. Não tá. Ele gritou entre soluços. Eu te bloqueei. Eu te expulsei da igreja. Eu acreditei nela ao invés de acreditar em você. Você estava manipulado, filho. Não foi sua culpa. Foi sim, ele murmurou entre lágrimas. Eu escolhi ela. Escolhi o lado errado e quase perdi você para sempre. Segurei o rosto dele entre minhas mãos. Mas não perdeu, eu ainda tô aqui. Ele me abraçou com tanta força que doeu, mas era uma dor boa, a dor de ter meu filho de volta. Ficamos ali, no chão da sala, chorando juntos, por tempo que pareceu eterno. Quando finalmente conseguimos levantar, sentamos no sofá. Henrique enxugou os olhos. Mãe, o que o vídeo disse sobre a herança do pai é verdade? Respirei fundo. É. Seu pai deixou 3.200.000 reais. A fábrica, a casa, investimentos. Metade é sua. Sempre foi. Ele só pediu que eu esperasse você amadurecer. Henrique balançou a cabeça, incrédulo. E eu tentei te tirar a casa. Tentei te forçar a assinar aqueles papéis. Você não sabia, filho. Ela te cegou. Eu devia ter percebido. Ele colocou as mãos no rosto. Todas as bandeiras vermelhas estavam lá. E eu ignorei todas. Porque eu era covarde. Porque eu estava sozinho. Porque você queria ser amado. Completei. E não tem nada de errado nisso. O que eu não sabia naquele momento é que Fabiana tentaria dar o último golpe. E que 3 semanas depois, a polícia bateria na porta dela com um mandado de prisão por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de apropriação indébita. Mas isso é história para outro momento. 1 ano depois, sentei na varanda da minha casa, aquela mesma casa que quase perdi, e olhei para o quintal. O sol da tarde de domingo iluminava as árvores que Osvaldo plantou há 20 anos. O cheiro de churrasco vinha do fundo, onde Henrique mexia na grelha. Mãe! Ele gritou. A carne tá no ponto. Já vou, filho. Levantei devagar. 69 anos pesam um pouco mais nas pernas, mas o coração estava leve. Caminhei até o quintal e vi a cena que pensei que nunca mais veria. Meu filho sorrindo de verdade. Não aquele sorriso forçado dos tempos de Fabiana, mas um sorriso largo, genuíno, que alcançava os olhos. Ao lado dele estava Carolina. Eles se conheceram 8 meses atrás. Ela trabalhava no departamento financeiro da fábrica, a mesma fábrica que Henrique agora administrava junto comigo. Carol tinha 38 anos, 2 filhas de um casamento anterior, cabelo cacheado natural e um jeito direto de falar que me conquistou no primeiro almoço. Nada de maquiagem exagerada, nada de salto 15, nada de fotos posadas para Instagram. Só uma mulher real, com vida real, problemas reais e amor real. Dona Miriam, deixa eu te ajudar com a salada? Carol veio ao meu encontro sorrindo. Obrigada, filha. Filha, eu a chamava assim naturalmente agora, porque era isso que ela era. A filha que eu nunca tive e que a vida me trouxe de presente.
As duas meninas dela, Laura e Júlia, de 8 e 10 anos, brincavam no balanço que Henrique instalou mês passado. Risadas infantis enchiam o ar. Sentamos todos à mesa. Aquela mesma mesa de madeira onde eu passei tantos domingos sozinha. Mas agora estava cheia. Henrique serviu a carne. Carol montou os pratos das meninas. Eu trouxe a farofa, o vinagrete, aquela maionese especial. Vovó, essa maionese é a melhor do mundo, Laura disse, lambuzada até as orelhas. Vovó. Meu coração apertou de uma forma boa, porque mesmo sem laço de sangue, aquelas crianças me chamavam assim, e eu era avó delas com a mesma intensidade que seria de um neto biológico. Depois do almoço, enquanto Carol ajudava as meninas a lavarem as mãos, Henrique sentou ao meu lado na varanda. Mãe, preciso te contar uma coisa. Olhei para ele. O advogado da Fabiana ligou ontem. Meu estômago se apertou. Mesmo depois de 1 ano, o nome dela ainda causava esse efeito. O que ele queria? Ela está presa há 9 meses. Henrique olhou para as próprias mãos. Condenada a 3 anos e meio por estelionato, falsidade ideológica e tentativa de extorsão. E agora ela quer... Ela quer que eu escreva uma carta ao juiz pedindo redução de pena. E você vai escrever? Ele respirou fundo. Não. A voz saiu firme. Eu passei 1 ano inteiro em terapia para entender que eu fui vítima de abuso psicológico. Que ela me manipulou, me isolou, quase me fez perder você. Ele olhou nos meus olhos. Perdoar não significa esquecer, e não significa ser cúmplice. Segurei a mão dele. Seu pai ficaria orgulhoso do homem que você se tornou. Eu queria que ele estivesse aqui para ver. Ele está vendo. Apontei para o céu. Tenho certeza. Naquele momento, Carol apareceu na porta. Henrique, amor, as meninas querem saber se você conta aquela história do dragão antes de dormir. Já vou. Ele levantou, mas antes de ir, me abraçou. Te amo, mãe. Também te amo, filho. Fiquei sozinha na varanda por alguns minutos. Peguei o celular e abri a galeria de fotos. Tinha uma foto recente. Henrique, Carol, as meninas e eu. Tirada a semana passada num churrasco parecido com esse. Todos sorrindo. Todos de verdade. Salvei a foto e coloquei como papel de parede. Então, abri uma pasta antiga. Fotos de 1 ano atrás. Henrique e Fabiana. Os sorrisos falsos. Os poses ensaiadas. O vazio disfarçado de felicidade. Apertei excluir pasta inteira. Tem certeza que deseja apagar? Sim, tenho certeza. Toquei em confirmar, e foi libertador. Naquela noite, depois que todos foram embora, sentei no sofá com uma xícara de chá. A casa estava em silêncio, mas era um silêncio diferente. Não era mais o silêncio da solidão. Era o silêncio do descanso depois de um dia cheio. Olhei para a fotografia de Osvaldo na estante. Consegui, amor, sussurrei. Protegi nosso filho, do jeito que você me pediu. E juro que senti uma brisa suave passar pela sala, mesmo com as janelas fechadas. Peguei meu caderno, aquele onde comecei a escrever essa história há 6 meses, incentivada pela terapeuta, e escrevi a última linha. Aprendi que amor de mãe não é ser capacho, é ser fortaleza. E fortalezas sabem quando abrir os portões, e quando deixar o inimigo do lado de fora. Aprendi que perdoar não significa aceitar o inaceitável. Que família não é quem compartilha sangue, mas quem compartilha respeito. E aprendi, acima de tudo, que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo aos 69 anos, mesmo depois de tudo. Porque enquanto houver amor verdadeiro, haverá sempre um caminho de volta para casa. Fechei o caderno. E pela primeira vez em 2 anos, desde que Osvaldo partiu, dormi em paz completa. 3 anos depois. Cena final. A fábrica agora tinha o nome na fachada, Indústria Carvalho em Filho, desde 1989. Henrique estava no escritório, revisando contratos. Bateram na porta. Entra! Era eu com uma caixa nas mãos. Trouxe bolo de fubá.
Seu favorito. Mãe, você vai me matar de diabetes. Ele riu, mas já estava pegando um pedaço. Sentei na cadeira em frente à mesa dele. Sabe o que seu pai dizia? O quê? Que legado não é o que você deixa. É como você ensina a pessoa a cuidar do que você construiu. Sorri. E você aprendeu, filho. Aprendeu mesmo. Ele parou de mastigar, olhos marejados. Obrigado por não desistir de mim, mãe. Mães nunca desistem. Levantei e beijei a testa dele. Elas só esperam o momento certo de agir. Saí do escritório e olhei para trás uma última vez. Meu filho, no comando, forte, curado, inteiro. E eu, a mulher que quase perdeu tudo, tinha recuperado o que realmente importava. Não o dinheiro, não a casa, não o patrimônio, mas o amor do meu filho. E isso não tem preço. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que passou, deixe nos comentários de onde você está assistindo. E me conta, você teria tido a mesma força que a Miriam teve? Ou teria desistido no meio do caminho? Essa história é um lembrete de que dignidade não se negocia. Respeito não se implora. E amor verdadeiro resiste a qualquer tempestade. Curta esse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder as próximas histórias. Porque aqui a gente não conta só histórias, a gente conta a vida. Um abraço forte no seu coração. E lembre-se, você é mais forte do que imagina. Até a próxima.